Sejam muito bem-vindos ao Papo de CX. Bom, gente, eu tô aqui com o Paulo Godoy. Quem é o Paulo? Sabe que é o cara. É um cara que eu conheço há um tempo atrás. A gente já trocou algumas figurinhas. Admiro muito ele, né? Não só pela tua história, mas por aquilo que a gente não se identifica. Tem algo aqui que é relevante, seja baseado em propósito, seja baseado em ideias, enfim, realmente é relevante a minha admiração para ele. Lembrando que é um cara, quando a gente fala do mundo de relacionamento com cliente, sexo, extremamente relevante, né? Ele às vezes me conta as histórias, fala assim, William, você lembra daquele sistema tal? Eu nem sei, nem imagino. Eu implantei o tal. Eu não tenho nem ideia. Eu sou um cara mais novo nesse mundo de atendimento, relacionamento com o cliente. E ele é um cara mais vivido de relacionamento com o cliente. Enfim, tô aqui com o Paulo Godoy. Ele é hoje o Head CEO, fundador da Olus, né? É um grande parceiro de negócios nosso, na qual a gente tem muita complementariedade. E aí, Paulão, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da tua história. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado por essa oportunidade de contar a minha história. Eu acho que não é muito diferente da tua, William. Acho que o fundamento, né, eu acho que esse é o ponto essencial, é que eu acho que nós temos o que em comum? Nós temos um propósito. A gente levanta de manhã com uma vontade de viver. Eu ia falar um palavrão, não dá aqui, né? Mas com a vontade de viver. E é isso que eu falo para todo mundo. Minha idade, que é um pouco avançada, mas não, eu acho que eu sou depois de Grambel, mas bem depois. Mas eu acho que o que vale... o tempo é muito precioso. Sim. Esse é o tempo, a medida da vida é o tempo. Sim. E você a coisa mais valiosa que você tem. Porque um dia que você sai fora, acabou. Cortou, não tem mais. Então, cada momento é precioso, como esse estar aqui presente com você, onde eu vou compartilhar alguma coisa com você e com vocês. A minha história. Cara, eu sou o cara talvez mais improvável de estar aqui, nessa posição de ter ganho ontem um prêmio que para mim que me deixa mais emocionado por um motivo. Eu, quando criança, eu era meio que o patinho feio entre meus irmãos. E meu irmão mais velho e minha irmã mais velha eram as referências em termos de boas notas, de aproveitar a educação e tudo. E eu era meio totalmente relaxado, não gostava de estudar, esse não era a minha vibe. E muito pelo contrário, meu pai dizia que eu não seria nada. Então, era uma coisa que me deixava um pouco meio chateado, né? Mas era um modo que ele tentava utilizar para que fizesse com que eu reagisse. Sim. Fizesse eu tentar trilhar um caminho como eram dos meus irmãos. Mas eu também, na época, não fazia nada para provar o contrário. O dia que eu recebi o anúncio que eu ia ganhar o prêmio ontem, né, que eu recebi o prêmio como líder de inovação pela CONAREC, era o Dia dos Pais, um dia antes do Dia dos Pais, e eu recebi aquilo me lembrando desse momento e fazendo a diferença. Hoje eu acho que meu pai, né, ele não fazia isso por mal, mas ele se sentiria muito orgulhoso de mim, de ter atingido. Eu acho esse
improvável lugar onde que estou. Mas para chegar nesse lugar improvável do meu início, eu passei por muitos fracassos, muitas coisas erradas, e que me trouxeram que eu soube aproveitar isso do modo positivo, porque cada fracasso ele contém uma semente do sucesso. Eu acho que eu consegui entender a duras penas essas lições e aplicá-las de uma maneira legal. Então eu comecei minha vida profissional, porque quando eu terminei o meu curso técnico, eu queria ingressar numa grande faculdade de engenharia, era a Poli que eu queria atingir, estava estudando para isso. Naquela época já não era mais o vagabundo que meu pai dizia que eu era. Então eu tinha feito o colégio técnico bom na cidade de São Paulo, que era o Getúlio Vargas, era escola pública. A escola pública naquela época era boa, e estava indo muito legal, até que a minha namorada, que é a minha atual esposa, ficou grávida. E aí minha vida deu uma guinada completa. Olha só. E essa guinada completa se deu hoje, que é o meu filho, que é uma das coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida, presente do sol, mas isso me trouxe uma guinada em termos profissionais, porque eu tive que sair à luta. Então eu fui trabalhar na Telesp e puxei fio na rua. Fazia sol, fazia chuva. Tava lá. Puxando escada no poste e tudo mais. Então, eu ficava revoltado porque eu tinha a capacidade de fazer muito mais do que aquilo, mas naquela época eu não sabia o valor do que aquilo tinha. Sabia sim, porque no sábado tinha uma questão de plano de expansão, e todo sábado a gente fazia hora extra e fazia instalação de plano de expansão. O telefone era uma coisa muito elitizada, era um bem. No Brasil se tornou um bem. E quando chegava lá com o telefone para ser instalado, eu ganhava uma grana que pagava o supermercado no final do mês. Olha só. Então, fiz engenharia à noite. Foi uma coisa bem, assim, um caminho meio tortuoso, mas a gente conseguiu com a ajuda da minha esposa e a gente conseguiu atingir acho que onde eu estou. Nessa grande história, Paulo. Nessa grande história. Eu Você acho sabe que sim, mas não fiz isso sozinho. Sim. Comecei eu e um deles era meu filho, há 12 anos atrás. Começamos a Olos. Um deles é meu filho, então não foi nada programado, nunca pensamos em fazer algo juntos, mas ele se tornou um dos caras que logo do início esteve comigo. Hoje nós somos 260 pessoas, estamos em 8 países, estamos aí com uma solução reconhecida como um grande player de mercado. Sim. E lógico que em função do quê? De trabalho e dedicação, e também de parceiros como você, Tamo que junto. nos dá a oportunidade de fazer acontecer. Mas acho que uma coisa que é legal da tua história, eu estou aqui avaliando um pouco o que você está falando, e algumas coisas eu já sabia, outras não, mas teve 3 fatores, que seja o seu pai, seja a gravidez da tua esposa, seu filho, a Telesp, que foram alavancas, né? Porque às vezes aquilo que vem como uma camada de pano de fundo de fracasso aparente, ele é uma alavanca, né, Paulo? Então ele gera algo para frente, ele te alavanca, né? Então é uma parte de uma história. Né? Sem dúvida. Ter a experiência de... primeiro que o fato de você trabalhar puxando fio, escada, isso não te denigre em nada a sua imagem. Sim, muito claro. pelo contrário. Ela, para mim, deu um olhar completamente diferente para
a importância das pessoas que que a sociedade não enxerga. Sim. Saca? Sim. Então, acho que um dos pontos, valorização das pessoas, Sim. independente do que elas fazem qual a tarefa que ela executa. Todo mundo é importante. Todo mundo. No contexto. Todo mundo tem que trabalhar. É parte, né? Todo mundo faz parte de algo. E muito pelo contrário, o trabalho, isso me trouxe pontos que eu só pude entender no futuro, olhando o meu passado. Naquele momento é difícil você enxergar, mas eu posso fazer muito mais. Era o que eu achava, não era aquilo que eu tinha. Sim. E aquilo que eu tinha era aquilo que eu tinha que contar. Sim. Eu tinha que fazer bem feito aquilo que eu estava fazendo para galgar outras posições. Sim. E foi isso que foi acontecendo. No final, eu acabei passando por central pública, suporte de central pública da AXE, que era uma central de computação matriz por... Não era por matriz, era por computação por programa armazenado. Comutação por programa armazenado. Era CPA. As primeiras centrais digitais do Brasil. Eu fui trabalhar e fiz curso disso. E isso me fez entrar na área de desenvolvimento da eletrônica digital Vilares. Aí fui trabalhar na área de desenvolvimento. E assim você foi galgando. Aí fui galgando posições. E é natural que isso aconteça. É desta forma que deveria acontecer. Sim. Não dá para você sair de um ponto e atingir o máximo. Sim. É uma jornada. A vida é uma jornada e a gente tem que aproveitá-la. Degrau por degrau, né, Paulo? Paulo, deixa eu te perguntar algo aqui sobre esse momento que a gente está vivendo de relacionamento com cliente, CX. Mais uma vez, parabéns pelo prêmio, né? Bom, é consequência do seu trabalho, é consequência de tudo desse fruto que você plantou, né? A gente fala de atendimento ao cliente, CX, de uma maneira global, a receita do bolo, ela é igual. Mas a gente está falando aqui que a comida, a receita da comida, ela pode até ser igual, mas que o tempero é diferente. Baseado nesse mundo brasileirado, nesse mundo brasileiro, nessa convivência, me fala qual é o nosso tempero, qual é o seu tempero, né, para chegar até aqui. O que é esse diferencial do brasileiro, né, como atendimento e relacionamento com o cliente? Bom, acho que é uma grande questão, né? Eu acho que o Brasil é uma grande potência. Ela talvez seja maltratado, mas aí não vamos entrar nessa questão política. Mas o brasileiro é o próprio ativo do Brasil. Ele é um povo trabalhador, ele é um povo criativo, e ele é um povo que tem vamos dizer assim, as suas diferenças. Sim. Nós fomos colonizados e vivenciamos imigrações de diversas partes do mundo. E isso trouxe uma mistura, uma miscigenação, uma forma de um comportamento que ele tem que ser respeitado. Nós, brasileiros, respeitamos as características do pessoal do Rio Grande do Sul, assim como respeitando o pessoal lá de Fortaleza, do Ceará. Esse respeitar é saber que tem formas de atendê-los. Sim. O que é importante. Então, olhar o Brasil como um modelo de qualquer país do mundo e tentar aplicar aqui, não vai ter sucesso. Você tem que, para você vender, você tem que criar uma empatia. Como que você vai criar uma empatia se você não fala, entre aspas, a mesma língua? Boa. Mas nós não falando do quê? De português. Sim, mas português regionalizado, respeitando as características e a fala porque
Não é porque você quer ser bonzinho, não é nada disso. É que nosso cérebro funciona da seguinte maneira. Se eu falar com você de uma maneira muito formal, você vai... Primeira coisa que você vai colocar o seu cérebro para fazer juízo ou filtro de tudo que eu estiver falando. Verdade. Porque provavelmente você está querendo... tem alguma ameaça que pode acontecer em um dado momento. Então você cria barreiras. Sim. E essa barreira de comunicação, como que você vai conseguir vender algo se você está tão distante? Toda palavra ela passa por um crivo para depois chegar lá. A probabilidade de você ter sucesso, de atingir aquela pessoa de uma maneira, de uma experiência legal, positiva para o seu negócio, é muito baixa. Então, você tem que criar a empatia. Empatia. E como Boa. criar a empatia? É ter um conversacional, uma relação, seja por texto ou seja por voz, de uma forma que você... haja conexão, né? Haja uma conexão e que esse filtro seja rompido e você vá com a mensagem direta do cérebro. Boa. E aí você consegue ultrapassar e mandar aquilo que você quer transmitir. Que legal. Então, esse respeito... E como fazer isso? Não é a mesma receita para o pessoal do Sul, vai ser igual para o pessoal do Nordeste. Ou do Sudeste. Cada um tem as suas particularidades, tem as suas gírias, tem a forma. E quando você fala na mesma língua, você rompe esse filtro mais fácil, cria uma conexão e você consegue transmitir a sua ideia, ou aquilo que você quer transmitir. Isso é um ponto. Outro ponto, então o português não pode ser igual, não é a mesma coisa de vender laranja para o Nordeste com a mesma forma como você vai vender para o... Mas é a mesma laranja, só que você tem que criar alguns efeitos. O que é laranja é importante para o Nordeste, talvez não seja a mesma coisa para o Sudeste. Então, essas particularidades, ela tem que ser respeitadas. Boa. E acho que esse é um dos segredos. Outro segredo é agilidade, criar as adaptações da tecnologia, desenvolver... O brasileiro é criativo, né? Desenvolver algo que ele vai integrar o sistema legado de uma maneira que se molde ao negócio, o seu negócio, e não trazer um formato universal que todo o negócio seja igual. Não. Mesmo que o cara tenha um e-commerce A, B e C, a empresa que vende o produto A, B e C parece idêntica, mas tem que respeitar as suas particularidades, suas integrações, sua agilidade, ser ágil. E também ter uma condição de preço adequada. Adequado, com certeza. O Brasil tem as suas oscilações, e essas oscilações devem ser respeitadas, contratos mais flexíveis, conforme as regras jurídicas e a política financeira, a política econômica brasileira tem que se adaptar. Não adianta você falar assim, é isso porque é isso. Não, você tem que oscilar com o teu cliente. Porque quando ele ganha, você vai ganhar também. Quando ele está ruim, você tem que ajudá-lo, colaborar para que ele continue ganhando. Essa, a sustentabilidade. Eu acho que essa visão o brasileiro tem. Tem, muito forte, né? Olha só. Mesmo porque o governo não trabalha a nosso favor, né? Diferente desafio, lá, né? Sempre um desafio. Né? É um desafio. Paulo, eu vou falar que era um bate-papo de CX, um bate-papo com um cara inovador, campeão, vários Ele está prêmios. sendo bondoso, porque ele é meu amigo, viu? Não, é verdade. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado por esse momento rápido de bate-papo. Tamo juntos, meu amigo, e que a gente possa continuar sendo um grande parceiro.